Bom dia a todos, meu nome é Leandro Lima, sou aluno do mestrado profissional de Engenharia Mecânica da Universidade de Taubaté. Eu gostaria de apresentar para vocês o artigo que eu trabalhei com a professora Miroslava sobre transição energética como uma nova fronteira de inovação e nós vamos apresentar no CICTED. Bom, sou técnico em eletrônica, tecnólogo em mecânica, engenheiro de petróleo, tenho mais ou menos 20 anos de experiência nas indústrias farmacêutica, química, sendo a maior parte dentro da indústria do petróleo. No link abaixo vocês podem conhecer um pouco mais sobre a minha trajetória. Com respeito à estrutura de referências bibliográficas desse trabalho, é um trabalho bem recente. A maior parte das publicações, por volta de 70%, aconteceram entre 2021 e 2019, 17% entre 2018 e 2015, e uma pequena parcela de 2014 a 2005. Com relação às fontes de informação, 47% são artigos científicos, 10% dados disponíveis de fontes governamentais e não governamentais, 27% de sites relacionados a empresas de energia ou empresas associadas à área de transição energética, e 16% dados do YouTube, informações do YouTube também associado a grandes empresas ou instituições relacionadas à pesquisa e ao desenvolvimento. A pesquisa teve uma participação 50% nacional e 50% internacional em relação às fontes bibliográficas, e a maior parte dos dados eles foram mais na área de captura de carbono, uma área que está em um crescimento bem constante, seguida pela parte de emissões, energias, etanol, dentre outras fontes utilizadas na pesquisa. Mas afinal, o que é a transição energética? A transição energética é uma busca por fontes energéticas e meios produtivos que gerem menos poluentes. É um fenômeno que está em desenvolvimento e tem uma grande demanda por inovação. Como nós podemos observar no gráfico abaixo da Agência Internacional de Energia, vemos um crescimento constante nas emissões de CO2 mundialmente. Bom, os gases de efeito estufa são gases que se acumulam na atmosfera terrestre, permitem a passagem da luz solar em direção ao planeta, porém não permitem o reflexo do calor, gerando o efeito estufa. Alguns gases de efeito estufa são o gás carbônico, o metano, óxido nitroso e gases fluorados. Cada gás tem um diferente potencial de causar o efeito estufa. Quais os impactos dos gases de efeito estufa para a sociedade? As mais notáveis são as mudanças climáticas, estiagens maiores, redução em reservas em água potável, consequentemente, aumento do nível do mar e redução na produção de alimentos. Além disso, existe a poluição atmosférica, que causa doenças cardíacas, respiratórias e câncer. Segundo a OMS, aproximadamente 4,2 milhões de pessoas morrem todos os anos em função da poluição atmosférica, um número superior ao causado pela Covid-19, segundo o mesmo período e segundo a própria OMS. Em 2020, a Agência Internacional de Energia reportou 34 gigatoneladas de CO2 emitidos mundialmente na atmosfera, ou seja, fazendo uma correlação direta, cada 8.000 toneladas de CO2, uma pessoa morre. As empresas estão cada vez mais preocupadas com relação às emissões e ao impacto na humanidade e para o seu consumidor. Dessa forma, classificam os gases em escopos. Os gases de escopo 1 são relacionados diretamente às emissões da companhia. Gases de escopo 2 relacionados a atividades indiretas da empresa, como, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica. E gases de escopo 3 estão relacionados à cadeia de fornecedores. De que forma o mundo está reagindo aos gases de efeito estufa? Apesar de tentativas anteriores a 1992, em Rio 1992 foi a primeira reunião pós-Guerra Fria onde se criaram bases para um acordo. Esse primeiro acordo aconteceu em Kyoto em 1997, onde houve uma tentativa de imposição de metas. Em Copenhague, em 2009, tivemos avanços nas negociações e criações de grupos de trabalho. Em Paris, 2015, finalmente, através do trabalho de bastidor que foi feito por esses grupos de trabalho que começaram lá atrás em Copenhague,
conseguiu-se chegar a um acordo onde cada país propôs a sua própria meta, de acordo com a sua realidade. Alguns pontos importantes do Acordo de Paris. Primeiro, cada país pôde colocar sua própria meta de acordo com a sua realidade. Objetivos, limitar o uso indiscriminado do combustível fóssil, que traz de volta o carbono que já está armazenado no subsolo, manter o crescimento econômico, sustentabilidade, baixa emissão de carbono, geração de emprego, combate ao desmatamento e o aprimoramento da agricultura. Em alguns países, já existem regras que obrigam reduções das emissões de CO2. Conforme fonte da Agência Internacional de Energia, desde 1990 as emissões de CO2 vêm aumentando. As principais áreas de emissão são a geração de eletricidade e calor, a indústria e o transporte. Segundo a própria Agência Internacional de Energia, observa-se que a maior parte das emissões está acontecendo em países emergentes, como China e Brasil, enquanto regiões como Europa ou Estados Unidos existe um decréscimo ou uma estabilização. Muito disso se deve pela transferência da manufatura de produtos de uma região de países mais desenvolvidos para países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento. Mas apesar disso, ainda observa-se que o número de emissões, a quantidade de emissões desses países, dessas regiões mais desenvolvidas, ainda é maior, à exceção da China. Espera-se que no futuro, o processo de decisão em relação à produção em um país ou em uma região seja não somente baseada no preço, no custo de produção, mas também nas emissões que aquele país ou aquela região realiza. Nesse gráfico da agência, observa-se que a demanda por óleo não deve cair, como se tem mantido a tendência desde 2000. Em relação ao gás natural, tem uma tendência clara de crescimento de demanda até 2050, assim como as renováveis. Tudo isso acontece porque a demanda de energia pelo mundo não vai cair, mas simplesmente continuar aumentando e crescendo. Porém, o carvão, um dos maiores poluidores, tem uma tendência à queda até 2050. A energia nuclear tem uma tendência mais leve de subida, porém, já não é mais tão mal vista como era no passado. E existem casos de sucesso como os túneis estão sendo cavados na Finlândia por armazenamento do combustível já utilizado. O uso tradicional de biomassa também tem uma tendência de queda para esse futuro previsto pela Agência Internacional. Segundo Bill Gates, nós estamos vivendo a maior oportunidade de inovação da história humana. Com relação à redução de CO2, grandes empresas de energia acreditam que 25% das reduções virão de tecnologias já existentes, 35% de tecnologias que estão em fase de desenvolvimento e 40% de tecnologias que ainda não foram testadas comercialmente. Uma grande oportunidade para as startups e para os que estão aqui assistindo essa explicação. De acordo com Eklund, um dos grandes motivos para a falta de investimento em novas tecnologias é o baixo custo e o baixo preço do carbono no mercado internacional. Esse trabalho não pretende trabalhar ou discutir a questão do preço do carbono, apesar de ser um tema muito importante e muito relevante para pesquisas futuras. Para o atingimento das metas, é preciso eliminar 1 gigatonelada de gás carbônico até 2025 e seguir eliminando 1 gigatonelada de CO2 por ano até 2050, uma meta muito complexa de ser atingida sem inovação. As grandes áreas de oportunidade de inovação são a eficiência energética, energia renovável e captura e sequestro de carbono. Dentro da eficiência energética, podemos citar eliminação de desperdício, construções mais eficientes e menos emissões de CO2. Em relação à energia renovável, energia geotérmica, energia solar, eólica e hidráulica. Com relação à captura e sequestro de carbono, ela é chave para o atingimento dessas metas, uma vez que o mundo, como foi visto no gráfico da Agência Internacional, ainda vai depender do petróleo e do carvão por um certo período de tempo. Isso pode acontecer pela captura direta na atmosfera ou pela captura no ponto de emissão.
Os programas de etiquetagem têm um papel fundamental na eficiência energética. Nós vivemos recentemente a transição das lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas de LED, que consomem cerca de 82% menos energia. Na parte de motores elétricos, houve também um grande trabalho, que gerou uma economia de cerca de 3 terawatt-hora de energia elétrica. A etiquetagem de combustíveis também gerou uma economia e uma mudança de 7 a 8%, ou seja, os consumidores acabam tomando a decisão por produtos que são mais econômicos e que acabam poluindo menos. Existe uma grande oportunidade ainda no Brasil em relação às edificações, que hoje correspondem a 21% do consumo da energia no Brasil. É importante ter a referência que o Brasil hoje emite cerca de 74 gramas de CO2 equivalente para cada quilowatt emitido, enquanto alguns países do hemisfério norte emitem cerca de 1 kg de CO2 equivalente para cada quilowatt. Como discutido no slide anterior, algumas empresas já podem começar a pensar de onde eu vou comprar o meu produto, onde eu vou colocar a minha fábrica. Quando nós conversamos sobre o escopo dos gases escopo 1, 2 e 3, a minha cadeia de fornecedores acaba afetando a minha própria meta de ser zero carbono. Então, segundo essa mesma filosofia, o carro elétrico é uma solução? Bom, depende muito. Depende onde esse carro elétrico vai ser abastecido, depende muito a comparação com o que você tem atualmente no seu mercado nacional. Por exemplo, no Brasil, um carro elétrico emitiria cerca de 13 gramas de CO2 para cada quilômetro, enquanto em países nórdicos esse valor poderia ser de 175 gramas de CO2 por quilômetro. Como exemplo e como referência, o Inmetro noticia que um subcompacto movido a gasolina emite cerca de 28 gramas de CO2 por quilômetro. Ainda em relação à eficiência energética, a cogeração representa uma grande oportunidade. De 60% a 65% da energia é perdida em motores a diesel através do calor. Esse calor pode ser utilizado em geradores de vapor para gerar mais energia elétrica. A indústria do cimento debita cerca de 8% das emissões mundialmente. Com o LC3, um novo tipo de cimento, é possível ter uma redução na pegada de CO2 de 30% a 40%. O cimento tem uma expectativa de dobra de demanda nos próximos 40 anos, e outras alternativas em relação ao cimento Portland precisam ser desenvolvidas. A reciclagem é uma outra forma de eficiência energética, uma vez que ela permite a extensão do uso de vida de um componente. Por exemplo, no caso do alumínio, a Alcoa reportou ter mais ou menos 30% de redução na emissão de gases em relação à produção do alumínio. Com relação a emissões de reciclagem de aço, é possível obter até 81% da redução nas emissões de CO2. Através de tecnologias advindas da indústria 4.0, como por exemplo a manutenção preditiva, nesse caso aqui o monitoramento das condições de óleos lubrificantes em embarcações, é possível ter também uma grande redução nas emissões de CO2. Nesse exemplo, através do monitoramento das condições dos óleos lubrificantes em embarcações, conseguiu-se obter uma melhora de 44 toneladas de CO2 para cada embarcação, mais ou menos uma economia de 13 mil litros de óleo. Existem outras tecnologias de monitoramento e manutenção preditiva que podem ser empregadas na indústria e também prevenir o débito de mais emissões de CO2 na natureza. Quando fala-se em eficiência energética, as empresas precisam quantificar suas emissões. Como já explicado, as emissões estão classificadas em escopo 1, 2 e 3, mas é preciso ter formas de medir essas emissões. Como também já explicado, cada gás possui um diferente potencial de efeito estufa. No caso do metano, ele tem 24 vezes maior potencial de efeito estufa do que o CO2. A maior parte das emissões de metano não vem do gás natural. De 5 a 10% das emissões vêm do gás natural, mas é possível controlá-las, através, por exemplo, de sistemas de controle de flaring, que podem levar até uma eficiência de 98%
na queima e, com isso, menos emissões de metano. O uso de válvulas e compressores herméticos, o uso de tubulações modernas, que permitem menos difusão de gás, e o monitoramento em regiões de fracking, em tubulações e em regiões onde é utilizado gás natural. Terras molhadas respondem por cerca de 25% das emissões, e outras emissões naturais acontecem em cupinzeiros, vegetação, oceano e animais selvagens. Dentro da agricultura e pecuária, o agronegócio responde por 12% das emissões globais, o cultivo de arroz por 20% das emissões de metano, e a ruminação, falando especificamente da pecuária, de 92% a 98% das emissões vem justamente desse processo de alimentação do gado. O monitoramento efetivo pode ajudar na pecuária e na agricultura a desenvolver técnicas e aplicar técnicas que ajudem à redução das emissões de metano, como, por exemplo, cuidados com o solo ou alterar o tipo de alimentação para os animais. Com relação às energias renováveis, é muito importante mencionar os biocombustíveis, dentre eles o etanol, o biodiesel e o biogás. Os biocombustíveis, em geral, eles se utilizam do ciclo da própria planta, que absorve o gás carbônico durante o seu crescimento e durante o processo de produção do combustível, utiliza esse CO2 capturado e acaba emitindo de volta esse CO2 na natureza, dessa forma fazendo um ciclo quase que fechado. O etanol ele consegue ter uma eficiência, quando utilizado como combustível diretamente, de cerca de 80% em relação à gasolina. Em processos mais modernos, como está sendo desenvolvido pela Nissan, em parceria com universidades de São Paulo, foi desenvolvida uma célula de combustível que se utiliza de etanol e água, uma mistura de 50%, para a produção de hidrogênio e, através desse hidrogênio, a produção de eletricidade que movimenta o motor elétrico. Através desse tipo de sistema, é possível utilizar a estrutura de postos de combustíveis já existentes no país ou nos países onde pretende-se implementar essa tecnologia. O Brasil também já utiliza o etanol como uma estratégia de combustível. Cerca de 25% da nossa gasolina possui o etanol como aditivo, o etanol anidro. O etanol hidratado já é utilizado como combustível, e desde 2003 estima-se que 566 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas na natureza, o que é equivalente a praticamente as emissões de todos os nossos países vizinhos. Com relação ao impacto, o biodiesel tem cerca de 20% menos emissões do que o diesel. De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética Brasileira, já existem sistemas e programas de incentivo para reduzir as emissões durante a produção do bioetanol. O biogás vem sendo cada vez mais produzido, principalmente em fazendas e em regiões que já produzem, por exemplo, o biocombustível. Através de um biodigestor, a matéria orgânica ela é digerida, inclusive pode ser utilizada em lixões, e essa matéria orgânica sendo biodigerida, ela é utilizada para a produção do biogás, que pode ser utilizado para geração de energia ou, por exemplo, para o abastecimento de veículos, como já acontece em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. Através desse GNC, biogás, é possível ter uma total intercambiabilidade com o GNV, ou seja, se o seu veículo já utiliza GNV, ele pode usar GNC e ele vai ter uma autonomia de 30 km maior. Apesar do gás natural ser um combustível fóssil, ele também possui vantagens em relação aos demais combustíveis fósseis, sendo que ele polui 20% menos que a gasolina, 42% menos que o carvão mineral na produção de energia, e no uso em caminhões, por exemplo, pode ter uma economia de 94% menor em emissões. Estima-se que o gás natural veicular pode substituir cerca de 34% do consumo de diesel, fazendo uma redução de cerca de 1,2 kg de CO2 por quilômetro
para 72 gramas de CO2 por quilômetro. Ainda em relação à energia renovável, que nós vemos em crescimento de acordo com o gráfico da Agência Internacional de Energia, nós vemos a energia solar e a energia eólica, sendo que 2% do Sol, que é absorvido pela atmosfera terrestre, gera a energia eólica. De acordo com o local onde pretende-se colocar o seu projeto de energia eólica, você pode ter um potencial maior ou um potencial menor de geração. Por isso, hoje em dia, explora-se cada vez mais a energia eólica em campos offshore. A energia solar, por sua vez, tem tido uma redução drástica no seu custo de produção, uma vez que as placas de energia solar vêm sendo produzidas de forma massiva. A energia hidrelétrica é abundante no Brasil e representa uma das principais contribuições para a limpeza da nossa matriz energética. Nós vemos projetos também importantes em relação à energia solar acontecendo como o do Chile, que acaba de criar uma das grandes usinas de geração de energia solar do mundo. Uma outra energia renovável importante de se mencionar é a energia geotérmica. A energia geotérmica caracteriza pela difícil mobilidade, uma vez que ela utiliza a temperatura da terra, a temperatura do solo, para poder produzir eletricidade através de vapor ou calor, dependendo do potencial geotérmico da região. Regiões geotérmicas onde eu consigo ter uma temperatura acima de 200 graus, é possível a produção de vapor e, com isso, a produção de eletricidade. Temperaturas inferiores podem ser utilizadas, por exemplo, para o aquecimento residencial ou de caldeiras menores. Cerca de 30% da matriz energética da Islândia já é baseada em energia geotérmica, e é possível, estima-se que, de 3 a 4% da demanda global por energia possa ser suprida com energia geotérmica. Existem diferentes técnicas utilizadas para energia geotérmica. A gente não vai discutir essas técnicas aqui, mas elas podem ser maiores pesquisadas por vocês no futuro. Aqui abaixo está uma tabela de comparação entre o custo por kilowatt dos diferentes tipos de energia disponíveis, de energias renováveis disponíveis. Uma das maiores dificuldades com relação às energias renováveis é o seu armazenamento, uma vez que elas não estão sempre disponíveis. Por exemplo, em períodos de escassez, a energia hidroelétrica não consegue ser utilizada em sua plenitude. A energia solar ela é maximizada somente durante o dia, e a energia eólica depende da presença ou não de ventos. Por isso é chave e é muito importante para o desenvolvimento técnicas de armazenamento de energia. Aqui algumas técnicas que estão disponíveis, como por exemplo o uso da gravidade. A exemplo, o uso de poços de petróleo antigos com sistemas de peso que são içados com o uso da energia, onde essa energia é armazenada potencialmente e depois essa carga pode ser abaixada e com isso gerar energia elétrica devolvendo ao sistema essa energia elétrica. Uma outra forma de fazer esse mesmo tipo de sistema é através do bombeio de água para regiões mais altas, e depois a devolução dessa água através de turbinas muito similar ao sistema hidrelétrico, como a gente também pode observar nesse tipo de diagrama. Outras formas de armazenamento de energia são através de baterias. A mais comum, nos dias de hoje, as baterias de íon-lítio. Mas existe um novo sistema, na verdade uma tecnologia até mais antiga e muito mais barata, que são as baterias de ferro-ar, que tem um custo de cerca de $6 por quilowatt armazenado, podem armazenar até 100 horas e tem um potencial de 3 megawatts por acre ocupado. Uma nova tecnologia também muito em desenvolvimento para o armazenamento de energia é o hidrogênio. O hidrogênio, por exemplo, resolve o problema da mobilidade da energia geotérmica. Regiões que têm um alto potencial de produção de energia geotérmica podem produzir hidrogênio ou amônia, que podem depois ser transportados
e utilizados em outras regiões do planeta. Uma das grandes vantagens do hidrogênio é que ele possui um maior poder calorífico com menor peso molecular. Sua queima produz água e eletricidade. É estocável, fácil de transportar e também pode ser transportado através da própria amônia. Um exemplo, um tanque de amônia ocupando uma área de 50 metros por 30 metros pode gerar cerca de 150 gigawatt-hora. Com o uso de uma turbina de gás adequada, em uma mistura de 10% de hidrogênio com gás natural, é possível ter uma redução de cerca de 70% nas emissões de CO2. Existem pesquisas de desenvolvimento para poder melhorar o processo de eletrólise da água para a produção do hidrogênio e também de outras técnicas para a produção da amônia de uma forma mais limpa, com menor impacto na natureza. Apesar da controvérsia com alguns autores, o hidrogênio pode ser classificado em diferentes cores. O hidrogênio preto ou marrom, quando é produzido através do carvão. O hidrogênio cinza e o turquesa, através do gás natural. O hidrogênio amarelo, quando é utilizado as fontes disponíveis na rede elétrica para a produção de hidrogênio. O hidrogênio azul, quando é utilizada a técnica de captura de carbono na geração da energia. O hidrogênio rosa, com energia nuclear, e o hidrogênio verde, quando ele é 100% produzido com energia renovável. Como observado no gráfico da Agência Internacional de Energia, o carvão, o gás natural e o petróleo ainda vão fazer parte da nossa necessidade energética durante muitos anos. Por isso, é muito importante desenvolver sistemas de captura e sequestro de carbono. A demanda por energia vai seguir constante. Não existe a possibilidade de substituição imediata de algumas fontes. E para alguns tipos de tecnologia, como por exemplo na área de aviação, é um desafio tecnológico muito grande. Existem projetos em andamento, como conceito, de aviões elétricos ou aviões a hidrogênio, mas isso ainda vai tomar um tempo. A captura de carbono pode acontecer na fonte ou no ar, gerando créditos de carbono, para o caso do exemplo aqui da aviação. Existe uma expectativa que na captura direta, cerca de 80 a 90% do CO2 possa ser capturado. O custo de captura varia de 500 a 600 dólares e existe muita oportunidade de desenvolvimento nessa área. Além disso, de 25 a 40% da energia gerada pela planta é utilizada no processo de captura de carbono. Essa técnica também aumenta muito o consumo de água, que, por exemplo, já é muito alto em regiões onde possuem usinas de carvão, que já sofrem com escassez em muitos períodos do ano. Hoje em dia, já é pago cerca de 65 a 110 dólares pelo carbono capturado, o que já afeta de 10 a 20% das emissões. O principal uso é o EOR. O EOR, Enhanced Oil Recovery, é uma técnica utilizada para aumentar e maximizar a produção de petróleo e gás natural, onde é injetado CO2 dentro do reservatório. Em algumas regiões, já existem subsídios para a captura de carbono, de 50 a 2 bilhões de dólares. O carbono capturado pode ser armazenado em reservatórios depletados, formações salinas ou regiões abundantes em cálcio e magnésio, onde é formado o carbonato de cálcio ou carbonato de magnésio. Com relação ao armazenamento, o mais interessante é utilizar reservatórios já depletados, uma vez que já existe uma estrutura perfurada e completada para que seja feito o bombeio desse CO2 para dentro dessas regiões. Dessa forma, consegue-se manter permanentemente o CO2 armazenado. Quando nós conversamos em relação a monitoramento de emissões, é importante dizer que, uma vez que esteja armazenado, é importante manter o monitoramento, um sensoriamento dessas regiões de armazenamento para garantir que não existam fugas. Existem outras aplicações para o uso do carbono, como, por exemplo, a produção de cimento, refrigerante e para a produção de microalgas, que é uma grande oportunidade de crescimento também para a captura de carbono, uma vez que pequenos tubos com microalgas
podem ter o poder de absorção de mais ou menos 400 árvores, como pode ser visto nesse vídeo, que está no link aqui abaixo. Algumas universidades, como a Universidade do Paraná, estão desenvolvendo sistemas utilizando microalgas no processo de captura de carbono, fazendo com que gases da queima de resíduos sejam utilizados na produção dessas microalgas, e com essas microalgas é possível ainda produzir combustível ou ainda a produção de alimentos, fertilizantes ou medicamentos. Aqui eu cito um exemplo que é importante ilustrar de uma fábrica, que é a reportagem no The Guardian, que utiliza a técnica de captura de carbono. Na ilustração acima, nós podemos ver uma fábrica, por exemplo, onde faz o armazenamento do CO2 onshore ou o transporte desse CO2 por navio para o armazenamento offshore, em reservatórios de petróleo, por exemplo, ou, por exemplo, o uso desse CO2 para o bombeio dentro de reservatórios e produção de óleo. Como conclusão, existe uma demanda crescente de energia e, consequentemente, de emissões, e uma necessidade global por soluções. A conscientização da população é chave para resolver esse problema. É um problema da humanidade. Muitas das soluções vão partir de startups. É preciso uma busca pela eficiência e por uma menor pegada de carbono, como, por exemplo, o que se consegue com programas de etiquetagem. Desenvolvimento de mais energias renováveis, talvez mais alternativas que ainda não estão disponíveis, o aumento da sua eficiência de captura de energia, a captura do carbono, e existem oportunidades mais imediatas, como, por exemplo, para o etanol e para o biometano, que podem já ser utilizados em carros. Eu, por exemplo, tomei essa decisão e, tendo um carro flex no Brasil, tenho abastecido o meu carro somente com etanol. Como eu já mencionei em um período anterior do vídeo, essa é uma decisão estratégica também para o país. Países com menor pegada de carbono serão mais atrativos para a implementação de empresas e para o crescimento econômico. Nós que somos pesquisadores e estudantes temos um papel-chave nessa revolução. Faça a sua parte. Aqui abaixo está o link para o artigo que foi escrito, para maiores referências, as referências bibliográficas utilizadas e alguns dos sites do YouTube que foram utilizados para pesquisa. Acho que é muito importante seguir adiante, que cada um de vocês busque uma forma de como podem afetar esse grande desafio que nós temos como seres humanos. Muito obrigado pela atenção de todos.